8h15 e nós vamos agora à primeira entrevista do dia. Nova Manhã. Entrevista do dia. Quem está aqui com a gente hoje no estúdio é o presidente do CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, Fábio Brancato. Aqui no final da semana, o Bradesco o CIRAM emitiu uma nota de repúdio contra uma postagem em rede social do Bradesco. A peça do banco propõe a diminuição no consumo de carne bovina, sugerindo que a pecuária é uma das principais emissoras de gases causadores do efeito estufa. E aí você imagina, a repercussão negativa entre pecuaristas de todo o Brasil levou diversas entidades representativas do agronegócio nacional a se manifestar, incluindo aí o CIRAM. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonatas, bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Brasil. Estamos aqui depois de um Natal, né? E com notícias boas aí do emprego e tudo mais. Mas essa notícia nos pegou assim de surpresa. E aí o CIRAM emitiu uma nota de repúdio para, na verdade, fazer duas críticas, né, à instituição financeira. Primeiro, contra o que vocês dizem que é uma informação inverídica. E segundo, porque impacta de forma negativa uma cadeia produtiva que é muito importante para o Brasil. O que o sindicato tem a dizer sobre essas duas afirmações da peça publicitária da instituição financeira? A gente vê o seguinte, talvez uma desinformação ou não aprofundamento do assunto, tá? O que a gente vê é o seguinte, falar que a cadeia pecuária faz a emissão de gases de efeito estufa, isso não é correto a alegar. Por quê? Realmente existe uma emissão, só que aonde os animais vivem, o sequestro desse carbono ele é muito maior do que a própria emissão. Através do quê? Do próprio capim, quando o capim está verde, quando o capim está disponível ao animal, e também através das árvores. Então, da sua conservação do meio ambiente. E a outra... O que você está dizendo é que, para que o leigo que nos ouça, é o seguinte, dizem que o gado ele emite metano, tanto por causa da flatulência quanto por causa do arroto. Mas o que você está dizendo é que sim, emite, mas o próprio ambiente dele sequestra o que ele emite. Exatamente. Vamos fazer uma comparação do boi com um carro. Um carro de passeio, um carro nosso aqui da cidade. O veículo que eu vim aqui para a rádio, né? O carro ele emite, né, principalmente aqueles que são de combustíveis fósseis, a gasolina, o óleo diesel, não o álcool, que o álcool tem uma emissão mais bem menor, ele emite os gases de efeito estufa. Só que ele emite esse gás, e esse gás não é sequestrado. Por quê? Porque é um acúmulo de vários carros emitindo esse gás. O que ocorre no campo? O bovino, ele emite, mas só que isso tudo é sequestrado pelo próprio capim e pela própria árvore que a gente mantém em nossas propriedades. Então por que algumas pessoas, principalmente leigas, como eu imagino que tem ocorrido na peça do Bradesco, que eu assisti, e aí tem lá 3 personagens fazendo essa afirmação, por que ainda algumas pessoas não compreendem isso e atribuem à pecuária? Quem é que desmata, quem é que promove esse tipo de emissão que acaba sobrando para o pecuarista? A maioria das pessoas que não conhecem do agronegócio falam que o produtor rural, aí já não é só o pecuarista, tanto o produtor de gado de corte, de ovinos, caprinos, suínos, como também o agricultor. Nós somos tidos por algumas pessoas que nós somos devastadores, e quem devassa, quem faz derrubada de árvore e tudo mais é madeireiro. O produtor rural não precisa disso, porque ele já tem a terra para produzir e ele precisa conservar o meio ambiente. Se ele não conservar a água, se ele não conservar o seu meio ambiente, ele não produz. Por quê? Porque existe todo um ecossistema. Você precisa da água, você precisa vamos falar leigamente, dos bichinhos que combatem, porque existe controle biológico, existe tudo isso. Tem os bichinhos bons e os bichinhos ruins. Então a gente tem que entender disso. Nós temos que entender que é um ciclo produtivo e é uma cadeia produtiva, e um depende do outro. Como eu vou
fazer a comida, como que eu vou fazer a proteína? O pessoal fala, mas ele emite. Sim, emite, só que o próprio ambiente resgata esses efeitos, esses gases de efeito estufa. Outra coisa que a gente não consegue viver sem água. Então a gente tem que fazer uma conservação dessa água. Eu digo, como engenheiro agrônomo que sou, tecnicamente, nós temos que combater, sim, aquelas áreas que estão degradadas, aquelas áreas que não têm curva de nível, aquela área que não conserva a sua água naquele local. O que é isso? Você tem uma curva de nível, a água da chuva penetra ali e abastece o lençol freático. Não sai devastando tudo, que nem da Bahia, né? Nós estamos vendo um momento muito difícil. Por quê? Porque não tem um controle dessa água. A água é muito perigosa, nós temos que ter um controle sobre ela. E a conservação de solo faz com que você conserve os seus rios sem assoreamento e aí sim há um controle dessa água. Ou seja, na verdade eu entendo, a partir da sua fala, de duas formas, porque nós já conversamos antes sobre isso. Existe uma questão básica que é, o produtor rural depende da natureza, portanto, para ele é muito mais negócio ele preservar do que degradar. E outra é que existe uma legislação ambiental brasileira que é muito rígida e nenhum produtor vai querer passar pelo desagrado de ter que pagar multas elevadíssimas promovendo o que para ele já é prejudicial. Exatamente, Marcelo. Você tocou num assunto. A lei ambiental brasileira é a mais rigorosa do mundo. Então, aqueles que não gostavam muito do meio ambiente têm que gostar à força, com multas. Então, essas pessoas hoje não têm mais esse negócio. Eu vou correr o risco. Esquece. Hoje nós temos foto de satélite, nós temos full time, um monitoramento. Então, a Amazônia, que todo mundo fala, a Amazônia ela é monitorada diariamente. Então, ontem teve programas de televisão falando de um dia após o outro como que estava o desenvolvimento de garimpos. Isso sim é degradação. Isso sim, madeireiros que vão lá pegar madeira, não o produtor rural. E o produtor rural que paga a conta, e não só o produtor rural, quem paga a conta é a população, porque existem uma série de exigências e você pega uma cadeia produtiva como a pecuária, que você tem nós somos os maiores exportadores de carne do mundo. Você chega e um agente financeiro faz para mim, é uma besteira muito grande de mexer. Um desserviço. Um desserviço. Né? Vamos fazer diferente. Vamos incentivar que as pessoas façam um controle do seu lixo, que gaste menos água na hora do banho, que façam O que é o lixo? Existe o lixo, eu aprendi isso com meus filhos, o lixo que não é lixo, é aquele que é reciclado. E muitas pessoas fazendo compostagem, essa coisa toda, para quê? Para diminuir a quantidade de lixo. E quem polui mais? É a cidade do que o campo. Não que a gente está contra, eu moro na cidade. Só que a gente lá em casa, a gente separa o lixo que é lixo e o lixo que não é lixo. Para quê? Para que o mundo inteiro, nós, da nossa cidade, e o mundo inteiro tenham um equilíbrio. E o que eu falo muito a gente precisa ter o equilíbrio entre a produção e o meio ambiente. Se a gente não tiver esse equilíbrio, nenhum nem outro vai para frente. Nós temos que manter isso. E eu acredito que essas instituições, elas tinham que incentivar, vamos fazer mais curva de nível, vamos manter mais essas nascentes, vamos fazer uma campanha para combustíveis não fósseis. Por que não? Nós somos maiores produtores de etanol do mundo. Por que não fazer uma propaganda em relação a isso? Mas não um desserviço que foi feito. Não é uma incoerência, inclusive, da instituição financeira, haja vista que ela tem linhas de crédito específicas para o agronegócio e para a pecuária, inclusive, e agora faz uma campanha contra parte desses clientes em potencial, que inclusive tem uma cadeia produtiva que ajuda a desenvolver o Brasil? Exatamente, Marcelo. Você tocou num assunto, incentiva dando dinheiro, subsidiado, que ele também é obrigado a fazer esse empréstimo para o desenvolvimento do agronegócio,
e da pecuária isoladamente, e alguns pecuaristas estão falando em retirar contas, em fazer algo diferente com a instituição, que eu acho que não seria necessário nesse momento, mas se a coisa persistir, vai ter uma reação. Toda ação existe uma reação. Então tem que tomar cuidado com o que se fala e tem que tomar cuidado com o que se posta. E o CIRAM está em contato com outras entidades representativas aí para que juntas façam uma campanha para desfazer essa imagem que os leigos têm em relação à pecuária e o agronegócio. Exatamente, Marcelo. Nós estamos em contato com várias outras entidades e vai ser um marco. 2022 nós vamos informar o leigo, como você diz, o que é real. O que é real dentro do campo. Não o que falam de fake news por aí. Então nós temos um compromisso. O CIRAM tem um compromisso, a informação. Então nós temos várias linhas e vários locais que nós vamos divulgar isso tudo. Então nós temos canais, nós temos Insta, nós temos Face e nós vamos fazer insistentemente em 2022 essa campanha para informação daquelas pessoas leigas. E eu gostaria, inclusive, Fábio, de tocar em assuntos que você mesmo, em outras entrevistas, passando aqui pela Rádio Nova Brasil, nos deu. Por exemplo, você falou que existe um programa do CIRAM chamado, me corrija se eu estiver enganado, das fontes à foz, que é para reflorestamento ou recomposição das matas de propriedades rurais de bacias hidrográficas aqui da região. Tem também de saneamento, como nós mostramos, a Samar, junto com o CIRAM e a Prefeitura, estão promovendo um projeto desse na Jacutinga, salvo engano. Então o CIRAM ele tem programas de saneamento e de recomposição florestal, visando inclusive a sustentabilidade. Marcelo, você tocou num assunto muito interessante. Todo mundo fala da Amazônia, Amazônia, Amazônia. Eu acho que nós temos que fazer também as coisas aqui ao nosso redor. Nós temos o projeto das fontes à foz, é um projeto piloto que nós estamos lançando esse ano ainda, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos recuperar as áreas de preservação permanente das microbacias do município de Araçatuba. Então, o Córrego dos Espanhóis é a primeira microbacia que nós vamos fazer essa recuperação, e é o quê? Nós vamos fazer plantio das áreas de preservação permanente a custo zero para o produtor. Opa. Ele simplesmente precisa fazer um cadastro dentro do CIRAM e fazer uma permissão, que a gente vai lá, planta e conduz, porque não é só o plantio, é a condução que é mais difícil. E tem um outro projeto que está na gaveta, mas por causa da pandemia nós não conseguimos colocar em prática, que são das fossas sépticas. Pegar todas as propriedades do município de Araçatuba, em vez de ter a fossa negra, colocar a fossa séptica. Então não tem a ver com esse da Samar na Jacutinga especificamente? Não, é outro ainda. É outro, e numa conversa com a própria Samar, eles falaram o seguinte: vamos fazer esse da Jacutinga e depois a gente dá continuidade a esse projeto que vocês estão idealizando, porque existe uma coisa que várias pessoas não fazem alguns projetos, mas a gente tem que unir as forças, que os projetos são muito semelhantes. Muito e aí, com essa união, a gente vai fazer esse projeto, se Deus quiser, ainda em 2022. O Jonathan Alves tem uma pergunta. Bom dia, Fábio. Um ouvinte aqui mandou pra gente no Facebook. Ele mandou assim, Sérgio Calisto, ele mandou: com respeito, discordo do que está sendo dito, porém, gostaria de saber quais as ações de preservação, reflorestamento, preservação de nascentes, etc. e outras ações estão sendo desenvolvidas em Araçatuba. Na verdade, é isso que o Fábio estava respondendo. Eu vou responder a ele que esse projeto piloto são 158 hectares de recuperação. Tá? São vazios dentro de APP que nós já demos início. A gente chama da primeira gota, né? A primeira gota já foi plantada e nós estamos desenvolvendo isso para quê? Para que o Córrego dos Espanhóis a gente faça toda a recuperação. Na sequência vai para o Santa Fé, para o Baguaçu e assim sucessivamente. Nós, nesse primeiro projeto, são mais de 300 mil mudas que nós vamos plantar. Esse projeto piloto.
E 300 mil mudas são 300 hectares. Você está entendendo? Um pouco menos que 300 hectares. Usando aí 1.200 mudas por hectare. Então, você vê que é um projeto audacioso, não é um projeto pequeno. E a tendência é o quê? A gente fazer todo o município de Araçatuba, e existem algumas outras prefeituras entrando em contato com a gente, que a gente tem a nossa extensão de base do CIRAM, querendo esse projeto em seus municípios. Perfeito. Agora são 8 horas e 30 minutos. Fábio, eu agradeço pelas informações prestadas. E quando tiver serviços para o produtor rural, nós que amanhã vamos receber aqui, espero a presença dele, confirmando, o Carlos Beluso, o seu coordenador de cursos de capacitação, para falar, inclusive, de cursos de sustentabilidade que no ano que vem o CIRAM vai promover nos 7 municípios que vocês atuam? 7 municípios. É isso, Araçatuba mais 6. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação, bom dia. Obrigado, Marcelo, obrigado, Jonathan, a todos os ouvintes do Nova Brasil, um bom ano novo e que esse ano a gente entre na normalidade. Tá certo.